Boa noite, meus irmãos e amigos. Sejam todos bem-vindos a esta hora, a este momento nosso de devoção, de adoração, de reflexão e meditação na palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos para este momento. Eu tenho sempre orado por estes nossos encontros, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos use, para que Deus abençoe sua vida, o seu coração, a sua família. Eu quero convidá-lo para esse nosso ajuntamento online aqui, né? E para fazermos deste momento o nosso momento de oração, de comunhão. E esta é uma maneira de nós lembrarmos que não importa pelo que nós passarmos, não importa a situação que estivermos vivendo, Deus é conosco. E de onde estivermos, nós podemos adorar o nosso Deus. Então seja bem-vindo neste momento, nesta hora. Eu quero convidá-lo, se você tiver aí uma Bíblia, né? Eu quero convidá-lo para nós lermos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler aqui uma passagem da palavra de Deus, onde ele diz assim: "E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscurantemente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerá, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 até o verso 13. Que Deus abençoe essa palavra, que você também a receba com graça no seu coração. Eu quero convidá-lo para orar neste momento. Levar o seu coração, o seu pensamento ao Senhor e orar. Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença. Ó Pai amado, o Senhor conhece todos que estão comigo nesta hora, adorando o Senhor, prestando culto ao Senhor. Pai amado, que em nome de Jesus, o nosso culto seja aceito pelo Senhor, ó Pai. E que nós sejamos aceitos na presença do Senhor. Pai amado, eu quero orar neste momento, agradecer por termos o Senhor, poder desfrutar do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. E pedir, Senhor Deus, que assim como o Senhor nos amou, assim como tens nos tratado com misericórdia e graça, sejamos também misericordiosos, graciosos naquilo que fazemos, ó Pai amado, e assim poder ser bênçãos nas mãos do Senhor, ser instrumentos nas mãos do Senhor, ó Pai. Pai, tira de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. O Senhor que conhece o coração, conhece a alma, sonda cada um de nós. Vê, ó Pai, se porventura houver algum caminho que está em dissonância com a vontade do Senhor, com o querer do Senhor, algum sentimento, ó Pai, que tenha atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor tire, que o Senhor arranque tudo isso, para que possamos ser aceitos diante do teu altar. Abençoe, Senhor Deus, o pedido e o desejo que está no coração de cada pai, de cada mãe, cada avó, cada avô neste momento,
cada jovem, ó Senhor Deus, que o Senhor atenda a cada um conforme o Senhor é tão gracioso e tão maravilhoso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus, nós oramos ao nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero também convidá-los para refletirmos nesta noite em um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Se você puder olhar aí, abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Por favor, abra a sua Bíblia aí na carta aos Filipenses, capítulo 4, para nós refletirmos aqui nos versos da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso de número 8 até o verso de número 9. Melhor, vou começar do verso 6, lendo a partir do verso 6. Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, do verso 6 até o verso de número 9. É interessante que estes versículos aqui apresentam um assunto extremamente difícil de se praticar. Dificilmente podemos dizer que não temos problema com o que o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui. Ele fala sobre preocupações, ele fala sobre ansiedades. Preocupações e ansiedades. E aí, como é que você lida com as suas preocupações? Como é que você lida com as suas ansiedades? No dia a dia, nestes dias, inclusive, como é que você lida com as preocupações e com as ansiedades? Todos os dias, eu como pastor, recebo mensagens pelo WhatsApp ou e-mails de pessoas ansiosas, pessoas aflitas, pessoas cheias de inquietação. Pessoas preocupadas porque têm que sair e ir trabalhar. Ansiosas com o dia, com o que as espera lá. Também mensagem de pessoas preocupadas, ansiosas por não poder ir trabalhar. Isso só um exemplo, mas em várias situações. Ansiosas, preocupadas porque não casaram. Preocupadas, ansiosas porque estão tendo algumas dificuldades no casamento. Com filhos, com problemas dos filhos, com os pais, problemas dos pais e coisas do gênero. Então, como é que você lida com as suas preocupações, com as suas ansiedades? Eu tenho certeza que todos vocês que me ouvem neste momento já ouviu ou já disse assim: calma, não se preocupe, tranquilo. Talvez você já disse para alguém: calma, tranquilo, paz, fique sossegado, relaxa, não é? Os jovens aí diriam. Ou alguém disse para você, talvez nessa semana: calma, tranquila, quieto, acalma-te. Talvez você disse, talvez você ouviu. E é um conselho muito bom, é uma palavra muito boa. Você sabia que, na maioria das vezes, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, nós estamos apenas desperdiçando energia emocional? Muitos dos problemas que nos preocupam, às vezes, nem acontecerão. Não é? Muitas dificuldades que nós imaginamos, talvez elas nem existem ou existirão. Nem existirão. E aí é interessante porque o dizer calma, fique em paz, fica tranquilo. Sabe quem disse isso mais de uma vez? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando estava pregando o seu sermão, Sermão da Montanha, à semelhança do que estou fazendo aqui agora, e ali havia uma grande multidão, e o Senhor Jesus diz assim: não se preocupe quanto à sua vida. Depois ele disse assim: não se preocupe dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber e o que havemos de vestir.
Depois, no mesmo sermão, ele ainda diz: não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe. Lá em João, quando ele fala das aflições, e ele diz que nós teríamos aflições neste mundo, e ele diz, a única coisa que ele diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A única coisa que ele diz para nós termos é bom ânimo em meio às aflições, porque ele venceu o mundo. Então, não nos parece possível, quando nós lemos, ouvimos esta fala, não nos parece possível viver sem ela, sem as ansiedades, né? A ansiedade, sem os medos. Parece que não é possível passar por este mundo sem nunca ter que lidar com ansiedades e com medos. Mas é possível controlá-los. É possível controlar. Eu não preciso ser refém da ansiedade. Eu não preciso viver escravizado dela, porque ela rouba, ela escraviza, ela domina a nossa alma, o nosso coração. Então, talvez eu não consigo viver sem ela, é impossível viver sem ela, porque tem até uma ansiedade que é boa, mas é possível controlá-la, não ser refém dela, não ser dominado por ela. E é interessante quando se fala em ansiedade, porque se tem alguma coisa democrática é a ansiedade. A ansiedade, quando trata sobre ela, ataca a ricos, pobres, jovens e velhos, idosos e até mesmo crianças. Até mesmo crianças, quando tem que se esperar uma viagem longa ou esperar para receber talvez um presente, alguma coisa. Então, desde o menor até o mais chegado em dia, tem às vezes que lidar com ansiedade. Ela é muito democrática. Ricos e pobres, país de primeiro e de terceiro mundo. É interessante porque fica no que temos ou não temos. Aquele que pouco tem e aquele que muito tem também pode ser alvo de ansiedade. Talvez até mais aquele que tenha mais. Eu li certa feita sobre um pequeno país chamado Butão. E este país ele está localizado lá no extremo do Himalaia, entre duas grandes potências, entre a China e entre a Índia, né? Está espremido ali no meio da Índia e da China, e diz que a renda per capita lá é muito pequena. É um país muito pobre, mas é o país mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Então, a paz, a tranquilidade, não advém muito aí do ter ou não ter muitas coisas. A ansiedade ela é baseada principalmente no medo, na incerteza, não é quando nós começamos a pensar no que podemos perder, no que vamos deixar de ganhar, que não teremos condições de realizar determinadas coisas, quando vamos ser expostos a determinadas situações, expostos talvez a alguma prova, não é? E aí a ansiedade ela entra e muitas vezes chega a travar as pessoas. E aí os dias em que nós estamos vivendo, muito propício para a ansiedade, porque essa pandemia causada pelo vírus, né, pela Covid-19, está deixando muitas perguntas. Muito mais perguntas que respostas. Muito mais nuvens escuras que céu ensolarado. Então nós temos que admitir que, vez ou outra, a ansiedade, o medo, as preocupações vêm sobre a nossa vida. Vêm sobre a nossa vida. E aí esta palavra para o seu coração. E Jesus dizendo, não se preocupe. Ou tenha bom ânimo. Então, se há uma palavra já que eu diria para você, é esta. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sabia que a ansiedade, o desespero, que leva ao desespero, faz mais mal do que a enfermidade? Diz que certa feita a morte estava caminhando na direção de uma cidade, e então um homem viu a morte vindo ali para aquela cidade, e ele vai até ela e pergunta, o que é que você vai fazer na minha cidade? E ela disse, eu estou indo para levar 100 pessoas. Para abater 100 pessoas, respondeu a morte. E ele disse, isso é horrível.
Isso é horrível. Aí ela disse assim, bom, é assim que as coisas acontecem, não é? E este é o meu trabalho, é isso que eu faço, ceifar vidas. E então aquele homem correu para a cidade, avisou todo mundo, dizendo, olha, a morte está vindo, está a caminho, e ela vai levar 100 de nós. E as pessoas ficaram desesperadas por aquilo, não é? Durante todo aquele dia, aquele alvoroço. E aí aquele homem no final do dia está vendo o telejornal e ali avisa que 1000 pessoas morreram. E aí ele começou a pensar, nossa, mas a morte é extremamente mentirosa. Ela me disse que levaria 100, está levando 1000. E aí ele sai e encontra novamente com a senhora morte, e ele a pergunta, e ele já interroga e a acusa, dizendo, você é mentirosa. Você disse que levaria apenas 100, mas você está levando 1000. Ela disse, não, 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 não. Eu ceifei as 100 pessoas que eu vim buscar. As outras 900 vidas, a ansiedade as matou. A ansiedade as matou. Então, nestes dias, dias de estresse, dias de lutas, dias de conflitos, dias de ansiedade exacerbada, isso pode tirar vidas de pessoas, adoecer pessoas. E um coração doente, uma alma doente, às vezes é pior do que a doença física. E muitos estão neste caminho, ou trilhando por este caminho. Por isso eu te digo, tenha bom ânimo. Jesus venceu este mundo. Tenha bom ânimo. E aí, olhando para o nosso texto, pelo que Paulo nos exorta e fala ao nosso coração, como viver acima da ansiedade? Esse texto aqui é toda uma unidade, não é? E ele fala no verso de número 7, ele fala sobre a paz de Deus. Verso número 7. E ele termina no verso de número 9, falando sobre o Deus da paz. Verso 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso de número 9, e ele fala do que aprendestes, recebestes, ouvistes, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Então, ele começa falando sobre a paz de Deus e termina com o Deus da paz. Uma primeira lição que quero tirar para nós aqui, para lidarmos com esta ansiedade, que vem aí medo, insegurança, e pode nos levar até mesmo a adoecer a alma e o nosso coração. E aí ele vai falando nos primeiros versos, verso 6 e verso número 7, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, meus irmãos, quando a ansiedade nos abate, quando o ânimo parece ser perdido, o que devemos fazer? Ele fala sobre orar. Nós sempre temos duas opções neste momento. Nós podemos reclamar ou podemos orar. As duas coisas não é possível fazer ao mesmo tempo. Orar e reclamar. Não é possível. O que você tem escolhido nesses dias? Orar ou reclamar? Quando reclamamos, nós estamos duvidando do cuidado divino, duvidando da providência de Deus, duvidando do agir, da direção divina. Da direção divina que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. E quando nós agimos com a lamentação ou reclamando, normalmente nós ferimos as pessoas que estão ao nosso redor. Normalmente nós ferimos as pessoas que caminham conosco, às vezes as pessoas que mais nos amam. Porque quando nós estamos vivendo esse momento, a tendência nossa é ficar mais agressivo, ficarmos sem paciência, não é assim? A gente agride as pessoas, a gente às vezes ofende as pessoas. Fica com pavio curto. Alguns nem pavio tem mais. Não é? Ou você pode orar. Paulo fala para nós não andarmos ansiosos e diz, torne tudo conhecido na presença de Deus através da oração. Então você pode reclamar ou você pode orar. Reclamando, você está indo contra ou duvidando do poder de Deus, duvidando da direção de Deus,
E você certamente tornará agressivo, ferirá as pessoas, afastará as pessoas. Mas você pode orar. Entrar na presença de Deus e orar. Hebreus capítulo 4, no verso 6, diz assim: aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, meu convite para você é orar. Deixar a reclamação para lá. Nunca isso acaba bem. Afasta as pessoas. Mas você pode se aproximar de Deus. Então ele recomenda a orar, a pedir, a suplicar com ações de graças. Reconhecendo que tudo vem de Deus. Então é lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque sabemos que ele tem cuidado de nós. Lá em Abacuque capítulo 2, Abacuque diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá. Salmo 5, verso 3, ele fala: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E fico esperando. Então tem este momento. Muitas vezes nós somos dominados pela ansiedade. Muitas vezes nós agimos de um modo até que as pessoas estranham do nosso comportamento, é porque temos orado pouco. Ore mais. Ore mais. E o Deus da paz, a paz de Deus, estará sobre a sua vida. A segunda ideia que Paulo coloca para nós, primeiro tem a ver então com a sua vida de oração. Segundo, verso 8 para nós aqui, ele vai falar o quê? Tem a ver com o que nós pensamos, com aquilo que ocupa o nosso pensamento. Ele diz, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então tem a ver primeiro com aquilo que você fala para Deus. Agora tem a ver com aquilo que você pensa, com aquilo que você alimenta na sua própria mente. Tem a ver com aquilo que ocupa a sua mente, o seu pensamento. O princípio por trás das palavras de Paulo aqui é simples. A ansiedade, ela começa quando nós alimentamos o nosso pensamento com aquilo que não convém. Com aquilo que não convém. Sempre que nós estamos pensando, né, e ocupando a nossa mente com alguma coisa, você deve pensar, eu estou ocupando com o quê? Com o que eu estou alimentando a minha mente? Alimentando a minha alma, o meu coração. Se você passar o dia enchendo, se alimentando de muitos dos programas que têm sido passados na televisão, muitos deles sensacionalistas, muitos deles passando coisas terríveis, ou alimentando por tudo que você pega no seu WhatsApp, muitas fake news, sem procurar ver o que de fato é verdade e o que não é verdade, mas passar o dia inteiro só se alimentando daquilo, enchendo a sua mente daquilo, certamente o seu sono noturno será um sono perturbado, seu coração aflito estará, e a sua mente estará a 1.000.000 por hora. E a ansiedade te dominará. E cadê o ânimo? Não mais existirá. Não mais existirá. Então, as nossas emoções, meus irmãos, e elas vêm seguindo, acompanhando a nossa mente. Aquilo que está na nossa mente. Por isso que a palavra fala para nós não juntarmos tesouros aqui na face da terra. Porque onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. E se os nossos tesouros forem só aqui da terra, o nosso coração vai estar aqui. E aí a ansiedade, o medo, a insegurança vai dominar e vai nos destruir. Mas se o nosso tesouro está na glória com o Senhor, onde a traça nem a ferrugem corrói, a nossa mente, o nosso coração vai estar ali. E nós conseguiremos passar em paz em meio a esse mundo, a esse mar turbulento. Então, onde é que está o seu tesouro? Porque aí vai estar o seu coração. Dizem que se você quiser conhecer de fato o que domina a vida de uma pessoa,
é só você começar a conversar com ela. Aquilo que ele mais prazer terá em falar e dizer é aquilo que domina a vida dela. É aquilo que é o seu tesouro. E muitos tesouros que vai nos deixar mais perturbados ainda. Porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita só a esta terra, ele diz, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não é apenas miserável, mas o mais miserável de todos os homens. Então Paulo fala aqui sobre o nosso pensamento, irmãos. Aquilo deve ocupar a nossa mente. Porque as nossas batalhas, elas são travadas na nossa mente. Antes de irmos para o campo de batalha, nós já travamos na nossa mente, no nosso coração, estar ali. O campo de batalha é a nossa mente. É aqui que nós vamos perder ou ganhar essa batalha. Então precisamos fechar as portas ou travar as portas de entrada para a nossa mente. Uma fonte contaminada, todo o rio, por mais caudaloso que seja, ele será também contaminado. Então proteger a sua mente daquilo que você está alimentando a sua mente. Está colocando ali na sua mente, não é? E aí Paulo fala aqui o que deve colocar na nossa mente, não é? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso deve ocupar a nossa mente. Então nós devemos levar cativos os nossos pensamentos a Cristo Jesus. Muitas vezes nós precisamos mudar o nosso foco. Mudar o nosso foco. Eu sempre me chama muita atenção quando leio o livro de Jó. E o livro de Jó, a gente começa a ver problemas, desgraças na vida de uma pessoa. Às vezes a gente diz, mas eu tenho ouvido muitas desgraças. Mas o homem que mais desgraça junto que ouviu foi Jó. Ele ouviu só tragédia em um dia. Ficava só uma pessoa para contar a história. E Jó vai vivendo um grande dilema. Mas no final, Deus diz assim, Jó, você deve orar pelos seus amigos. Você mudar o foco, parar de olhar para ele mesmo, para de olhar para o umbigo dele mesmo, para de olhar para o sofrimento, para as feridas dele mesmo, e olhar. E então Deus opera e poderosamente na vida dele. Às vezes nós precisamos mudar de foco. Nessa semana, mude o foco um pouco. Às vezes está só olhando para a tragédia. Comece a olhar para outras coisas. Comece a olhar para outras coisas. Comece a ver um outro lado. Mude o foco. Deus aliviará a sua ansiedade. Colocando a nossa atenção naquilo que é de um nível mais elevado. Comece a ver o lado bom das coisas. Comece a ver o lado bom das coisas. E Deus operará maravilhas na sua vida. Se nós temos registrado só aquilo que às vezes nos deixa mais perplexos, mais agressivos ainda, mude o foco. Comece a ver outras coisas. Comece a ver a graça de Deus em meio a todo este acontecimento mundial. Comece a ver o poder de Deus. Comece a ver, olha, eu dependia muito de tal coisa, mas nós temos que depender agora, conversando com a família, depender de Deus, porque se não for Ele, não sei o que vai acontecer. Sabe que aí é que você vai estar forte? Porque diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Talvez a gente é muito forte, né? Porque nós temos isso, fazemos aquilo, somos sábios. Mas às vezes quando isso nos é tirado e nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque nós estamos nos braços do Pai. E aí Ele nos carrega. O meu amigo pastor Reginaldo, e ele me contou uma história que eu achei muito interessante. Ele tem uma filha pequenininha, né, a Ana Júlia. E aí ele dizendo que vai no mercado com a filha, e a filha quer comprar também alguma coisa, ele a deixa comprar, e então na hora das sacolas, sair carregando as sacolas, e ela quer carregar uma sacolinha, e ele a deixa carregar a sacolinha, e ela começa a carregar e cansa, e ele levando as outras sacolas. E aí ela quer que ele a carregue também. Então ele está com as sacolas, ele a pega, e ela levando a sacolinha na mão, e ele levando ela e a sacolinha. E depois de um tempo, chega em casa ou no carro, e ela diz assim, eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Quer dizer, ele levou a maior parte das sacolas, ele levou todas as sacolas, a levou ainda carregando, ela só segurando a sacolinha. E normalmente eu estou cansado. E assim, quem teve filho lembra disso e realmente isso acontece, né?
Então, a gente com Deus. Quem já está levando a maior parte da carga é o nosso Deus. Toda a carga é o nosso Deus. E há momentos em que Ele nos carrega ainda. E nós estamos cansados. Mas Ele nos carregou. E assim como o pai e a mãe vê a criança, estou cansado. Então, senta e descansa. É assim que Deus faz com a gente. Talvez você está cansado, mas está nos braços do Pai. Dizendo, Senhor, eu estou cansado. Mas Ele está te carregando. Ele está te levando. Então, mudar o foco e ver, mesmo em meio a essas coisas, essas dificuldades todas, mas veja a graça de Deus. Veja as oportunidades que Deus está dando. Um coração, uma alma cheia, uma mente cheia de tesouros preciosos, daí nós podemos tirar coisas boas. Mas de uma mente, de um coração, de uma alma, onde está depositado só coisas ruins, é isso que tiraremos de lá também. Então encha a sua mente, o seu coração de boas coisas. Provérbios capítulo 23, verso 7, diz assim, porque como imagina a sua alma, assim ele é. E Paulo lista aqui uma enormidade de coisas boas que devem ocupar o nosso pensamento. E ele diz mais, e tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e algum louvor existe, seja isso, o que ocupe o vosso pensamento. Que ocupe o vosso pensamento. Isso ocupe o seu coração. E uma delas é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Porque à medida que a palavra de Deus começa a dominar a nossa mente, o nosso coração, ainda que lentamente, mas ela vai mudando o nosso pensamento, mudando a nossa forma de agir. Deus quer que confiemos nele, e Deus quer que nós tenhamos bom ânimo. Mas para isso, depende do que nós estamos colocando na nossa mente. Para encerrar aqui no verso 9, ele diz, e o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, praticai, coloque isso em prática. Não apenas ore, não apenas coloque no seu coração, mas pratique isso. Praticai, ele diz aqui. Paulo pergunta aos filipenses, vocês aprenderam alguma coisa de mim? Vocês receberam as minhas instruções? Vocês ouviram o que eu tenho dito, o que eu estou dizendo? Viram o meu exemplo? Ele diz, então pratique, então faça isso. Então faça isso. É a mesma palavra que se aplica a nós hoje. O Senhor não nos manda por um caminho sem antes ter caminhado por ele. Sem antes ter caminhado por ele. Então ele mostra, e usando o seu servo Paulo, e diz, isso agora praticai. Nós temos ouvido, nós temos lido, nós conhecemos muitas coisas. Mas não é só para receber. Agora é hora de praticar. Não é? É hora de praticar. Essa vida com Deus, aquilo que é verdade, ardendo em nosso coração, é hora de praticar. Pegue o que você aprendeu, pegue o que você já recebeu, aquilo que você já ouviu, e pratique isso. Pratique isso. Pratique isso. Tenha bom ânimo no Senhor. E qual que será o resultado? Ele diz, aí o Deus da paz estará com você. Olha que lindo. E o Deus da paz estará com você. E isso é pessoal. É Deus com você. Nada supera isso. Então, ele começa com a paz de Deus, guardando o nosso coração. E ele termina no final com o Deus da paz andando conosco. O Deus da paz que será com você. Olha que interessante. Complementando aqui com um pacote fechado, não é? A paz de Deus e o Deus da paz caminhando conosco. Algo muito especial para cada um de nós. Muitas pessoas, meus irmãos, tem um porquê disso aqui. Muitas pessoas às vezes estão procurando a paz de Deus. Estão procurando a paz de Deus, mas eles não têm um relacionamento com o Deus da paz. Não têm um relacionamento com o Deus da paz. Sem um relacionamento com o Deus da paz, não gozarás da paz de Deus.
Essa palavra também é um convite para caminhar com Deus, andar com o Deus da paz, e aí terás a paz de Deus. Terás a paz de Deus. Eu li há muito tempo um livro lá sobre as aventuras de Alice no País das Maravilhas. Eu li o livro antes de ver o filme, né? E muito antigo, o livro de 1865, e aí é interessante porque há um momento ali da Alice que ela está num confronto com rainha, com reis, com aquelas coisas todas, há um impasse ali na verdade, e Alice diante da rainha, e ela diz assim, vocês nem ao menos sabem o que dizem os versos. E aí aquele coelho branco, ele coloca os seus óculos para ler, e ele pergunta para o rei assim, por onde que eu devo começar? Aí, Vossa Majestade. E aí o rei disse assim, comece pelo começo. E depois vai até o fim. Por onde que eu devo começar? Comece pelo começo. E depois vai até o fim. Comece pelo começo. Comece andando com o Deus da paz. Comece andando com o Deus da paz. E aí, andando com Deus da paz, você vai orar corretamente. Levar a Deus os seus pedidos. Levar a Deus os seus temores, as suas angústias, as suas incertezas, as suas necessidades, os seus familiares, aqueles que carecem. Levando a Ele em oração. Segunda coisa. Você vai meditar de um modo correto, porque você vai ocupar a sua mente, o seu coração, com coisas louváveis, com aquilo que é justo, com aquilo que é de boa fama. Se você alimentará o seu coração, alimentará a sua alma, o seu pensamento, com o seu pensamento, e não somente com coisas descartáveis ou com lixo, porque lixo junta mosca, insetos. Se enchermos a nossa mente de coisas assim ruins, muitos insetos, muitas coisas estarão pairando aí. E aí você vai praticar, viver corretamente esta palavra, não é? E ele diz exatamente isso. O que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam, ele diz, isso praticai. A igreja aos Filipenses conhecia Paulo, conhecia a vida de Paulo, sabia das lutas de Paulo, sabia que Paulo, houve uma época em que ele foi preso por causa do evangelho. E perto da meia-noite, ele no tronco, amarrado pés e mãos, diz que ele cantava e orava ao Senhor. E todos ouviram, todos escutaram ali. E ele disse, pratique isso. Ou seja, tenha um bom ânimo no Senhor. Tenha um bom ânimo no Senhor. Então não andeis ansiosos de coisa alguma, ele diz assim. Porque aí o Deus da paz estará com você. Deus te abençoe grandemente. Deus ilumine a sua vida nesses dias difíceis. Dias difíceis. Mas olhe para Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Ore. Enche sua mente com coisas boas. E pratique a palavra de Deus. E Deus há de dar paz. Essa paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não se pode explicar. Terás essa paz, o Deus da paz, na sua vida. A paz de Deus e o Deus da paz. Amém? Deus te abençoe grandemente. Quero rogar para que Deus te dê uma semana dirigida por Ele, uma semana de paz, guardados, amparados por Ele. Que nessa semana, mais ainda, você seja misericordioso. Talvez reparta com alguém que nada tem. Submeta às autoridades do nosso país, uma questão de ficar na sua casa, se você pode. Se você não tem que sair para trabalhar lá, se você tiver que ir, a sua função lá, que Deus te acompanhe, que Deus te guarde lá. E na sua casa, com muita responsabilidade, que Deus também te abençoe, que Deus te guarde. Deus não deixe faltar nada para você, para a sua família. E talvez Deus vá usar você para suprir a necessidade de outro também. Se de repente Deus abrir uma necessidade, mostrar uma necessidade, ponto aí você pode supri-la, seja generoso, estenda as tuas mãos. Seja o instrumento de Deus para abençoar, talvez alimentar uma outra pessoa. Deus abençoe muito sua vida, sua família, os seus pedidos de orações, que Deus o receba diante dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos porque estamos diante do Senhor.
Louvamos porque a Tua palavra sempre é vida para o nosso coração. Louvamos, ó Pai, porque ela sempre fala, sempre nos exorta, sempre mostra o caminho a ser seguido. Pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dê forças, ó Pai amado, para vivermos em conformidade com a palavra do Senhor, pois sabemos que este é o caminho sobremodo excelente. Pai, quero pedir que em nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada lar que me ouve e me recebe nesta noite, ó Pai. Receba a Tua palavra. Que o Senhor possa agir poderosamente. Se há uma necessidade, que o Senhor possa suprir. Se há alguma enfermidade, que o Senhor opere com o Teu poder curador. Se há alguma intriga, alguma coisa que precisa ser corrigida, que o Senhor cure, que o Senhor restaure. Que o Senhor dê paz àquele que está aflito, ó Pai amado. Que o Senhor, que é luz, dê luz, talvez em algum lar que as trevas estão reinando, dominando ali, ó Pai. Senhor, dê-nos paz, dê-nos da Tua direção e condições de prostrarmos na Tua presença com a certeza que o Senhor nos ouve. Cuide de cada um, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a paz do Espírito Santo esteja sobre sua vida, hoje, para todo sempre. Amém. Deus te abençoe grandemente.